1 Reis, capítulo 18, verso 41 a 46, a Santa Escritura, a palavra do Senhor diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então lhe disse Elias: Volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Isaque, Israel, Deus Santo da aliança eterna, eis-nos aqui diante do Senhor, da Tua palavra lida. Ó Deus, queremos pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós, a Tua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, estamos aqui por fé, em obediência à Tua ordenança, à Tua convocação para a glória de Cristo. Dependemos do Senhor, queremos ouvir a voz do Senhor. Assim pedimos, ó Deus, fala ao nosso coração. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade nesta terra, especialmente, ó Deus, na Tua igreja. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que é mais devastador para uma nação? Catástrofes naturais, corrupção na política ou guerras com uso de armas mortais? Nós vemos aqui em nosso texto que o pecado, especialmente a idolatria, se mostrou mortal para Israel. Uma nação que dependia especialmente da chuva, recebeu um grave juízo nesta área. Nós sabemos, irmãos, pelas Escrituras, Deus é o Deus que controla o tempo, as estações, é soberano, e isso inclui, obviamente, o clima, a chuva sobre a face da terra, porque nós sabemos, cremos, temos revelado na Escritura que a criação não está entregue a si mesma. O deísmo é um passo para o ateísmo. E o deísmo acredita que há um Deus que criou todas as coisas, mas em seguida, após dar corda no relógio, abandonou a sua criação para que seguisse por si mesma através das leis naturais, mas o deísmo, então, desconecta essas leis do Criador, elas agem de modo autônomo, Deus dá a corda no relógio e, então, o abandona. Os ateus creem nas leis naturais, mas não creem em Deus, portanto, também desconectam essas leis de Deus, o Criador. E a maior parte, então, das pessoas hoje em dia não creem que há um decreto de Deus, que é soberano, inclusive sobre as leis naturais, sobre o sol, sobre a chuva, mas nós sabemos, irmãos, que nada disso acontece fora do decreto de Deus, nada disso acontece sem a vontade de Deus.
Tudo isso está no conselho eterno de Deus, que nós chamamos o seu decreto. E o que nós temos visto aqui nesta sessão desse livro, de primeiro livro dos Reis, o que nós temos visto é, de fato, esta realidade. Aquela seca não foi meramente de causa natural ou aleatória, não é algo independente de Deus. A natureza agiu independente de Deus, como se fosse possível a natureza ser independente de Deus. Não, meus irmãos. Aqui está uma ação de Deus. Ali aconteceu o evento e temos também a palavra de Deus declarando que aquilo era um juízo. Nós sabemos que há um decreto, que há uma soberania, que há um plano eterno e que tudo o que acontece na história é o cumprimento desse plano, mas nós também temos a declaração de que foi juízo de Deus. Haviam maldições da lei, maldições da desobediência à lei, que o Senhor havia dado a Israel. Os irmãos lembram? Em Deuteronômio, capítulo 28, verso 23 e 24, o Senhor Deus diz: e os teus céus que estão sobre a cabeça serão de bronze. Maldições da desobediência. Se pecarem, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze. E a terra que está debaixo de ti será de ferro. O Senhor dará por chuva sobre a tua terra pó e poeira. Dos céus descerá sobre ti, até que pereças. Então não é algo do acaso, não é de fato algo aleatório. Há uma ação de Deus, um juízo de Deus. E lembre que essa terra que Deus deu a Israel, como é que a terra de Israel foi descrita? Deus descreveu a terra de Deus dada ao seu povo. Uma terra que mana leite e mel, terra de ribeiros, terra de fontes, terra de mananciais profundos e, claro, também, e Elias orou, não haver chuva ou orvalho, era uma terra também de orvalho, chuva, Deus mandava chuva e mandava também orvalho. E o que nós vemos aqui, irmãos, que mesmo uma terra abençoada, descrita assim, terra que mana leite e mel, de ribeiros, de fontes, mesmo uma terra assim naturalmente abençoada, Deus é que abençoou, em primeiro lugar, e também essa terra precisa da bênção de Deus para se manter nessas condições. Do contrário, é tudo terra arrasada. Por mais bela que seja uma terra, a natureza, o ecossistema, a criação ali, se Deus não preservar, se Deus não sustentar, saiba disso, no final, é como diz na maldição da lei, será só pó e poeira. E Israel, de maneira especial, de maneira geral, depende de chuvas, dependia de chuvas para ter uma terra fértil. E, de modo geral, a criação toda, em geral, depende de uma bênção constante, de chuva e da provisão de Deus para a sua subsistência. E nós vemos, irmãos, que o pecado cobra o seu preço e que aquilo que o homem semear também colherá. E aqui, então, nós vemos, muito pior do que catástrofes naturais, embora ali foi uma catástrofe, a seca, muito pior do que guerras, a base do problema aqui foi o pecado, o abandono de Deus, a idolatria. Então, nós vemos que Deus envia juízo, maldição da desobediência à sua lei. Lembra, irmãos, o Senhor Deus do pacto proibiu a idolatria na sua lei e há ameaças com pena de morte. Mas quem é que está morrendo aqui nesse contexto? São os idólatras? São os profetas de Baal? Não. Quem está morrendo aqui são os profetas do Senhor. Jezabel persegue os profetas do Senhor. Os profetas de Deus estavam debaixo de perseguição, por ordem do rei, e influenciado pela rainha, pela sua esposa Jezabel, que lhe orientava, e que então sustentavam ali o rei,
sustentavam com o dinheiro público os profetas de Baal. Os irmãos lembram da oração de Obadias ao encontrar Elias? O que Obadias diz para Elias sobre o seu testemunho, aquilo que ele fazia? Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi a 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água. Veja, irmãos, que, de fato, os profetas do Senhor estavam sendo sentenciados à morte. E o que nós vimos na sessão anterior, depois do desafio do Carmelo, e Deus enviar fogo do céu, é que Elias sentenciou os profetas de Baal à morte, porque são idólatras, são falsos profetas. Então, de fato, Acabe deveria ter executado os idólatras. Acabe, como rei, era o seu dever ser fiel a Deus. Acabe era o perturbador de Israel, porque, como rei, não puniu a idolatria. Em Deuteronômio 17, 2-6, a palavra de Deus diz o seguinte: quando no meio de ti, em algumas das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo a aliança, aí veja agora a idolatria e como é que deveria ser tratada, como Acabe deveria tratar a idolatria. Que se for e servir a outros deuses, e se encurvar a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o que eu não ordenei, e te for denunciado e o ouvires, então bem o inquirirás. E eis que, sendo verdade, e certo que se fez tal abominação em Israel, então tirarás o homem ou a mulher que fez este malefício às tuas portas, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Então, o que Elias fez, irmãos, foi fidelidade ao Senhor ao matar os profetas de Baal. Também Elias, irmãos, foi fiel ao Senhor quando orou a Deus, pedindo juízo. Deus não manda chuvas, 3 anos e meio não choveu. E agora Elias é fiel em pedir chuva para aquela terra seca. E nós vimos no capítulo 18, no verso 1, que o Senhor Deus diz a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema, a oração de Elias. E, em primeiro lugar, nós veremos o trabalho secreto de oração de Elias, verso 41 ao verso 43. Veja que, até mesmo antes de orar, e isso é muito interessante no texto, no verso 41, o texto diz: então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Elias não tinha visto ainda nem a nuvem do tamanho da pequena mão, do tamanho da mão de um homem, não tinha visto nada. Mas Elias diz: sobe, come e bebe, já se ouve ruído de abundante chuva. E Acabe subiu a comer, verso 42, e Elias subiu ao cume do Carmelo e, encurvado à terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ou seja, Elias foi orar, oração, no caso, uma oração secreta, é uma oração particular nesse sentido de oração secreta. Então, nem Elias, nem o rei, nesta cena toda do desafio do Carmelo, não haviam se alimentado. Estavam, então, sem se alimentar, havia uma seca, havia uma calamidade, é claro, mas antes de haver qualquer sinal de chuva, e antes de Elias orar, Elias já diz a Acabe: pode comer e beber à vontade. Lembre que no começo do capítulo 18, o Senhor disse a Elias: apresenta-te a Acabe,
porque darei chuva sobre a terra. Então Elias não está agindo por si mesmo, por acaso, ele dá ordem a Acabe, porque o Senhor Deus lhe disse que agora chegou a hora de enviar chuva sobre a terra. Mas apesar de Deus haver dito, Elias vai orar. Elias então, ele ordena a Acabe, pode comer, beber à vontade, a chuva vai vir, a estiagem vai passar, a seca chegou ao fim, pode comer, beber, ou comemorar, ou celebrar isto, e Elias vai orar pelo fim da estiagem, que é o que vemos aí no verso 42 e 43. Enquanto o rei está satisfazendo a sua fome, Elias está orando no Monte Carmelo, para que Deus cumpra o que o próprio Deus já disse e prometeu. E veja que Elias não foi respondido imediatamente. Elias tem um moço, um servo que lhe ajuda, e ele diz para o moço olhar para a banda do mar, e o moço olha e não vê nada, e Elias mandou ele voltar 7 vezes. Elias vai orar, não há uma resposta imediata, e então é dito ao seu moço que volte 7 vezes. Então há uma perseverança na oração. No Novo Testamento, irmãos, Tiago, ele diz sobre essa cena aqui, que estamos, a oração de Elias, Tiago 5, 17 e 18, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E nós já vimos essa parte. E agora Tiago diz, e orou outra vez, que é o que estamos vendo agora, hoje, orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Ou seja, havia a palavra de Deus, Elias confiou no Senhor, e Elias trabalhou, Elias orou para ver o cumprimento do plano de Deus. Então Elias crê em Deus, e Elias também obedece, trabalha, Elias ora. E a vida de oração, irmãos, é uma marca indispensável do Filho de Deus, porque Deus é um Deus vivo que fala. Deus fala pela pregação aqui, no período dos profetas, falava diretamente aos profetas, e nós respondemos com oração. Então, nós temos um diálogo com Deus. Deus fala conosco e nós falamos com Deus. E a oração é esse meio, então há uma relação de diálogo, uma relação dialogal. A oração verdadeira, então, apresenta diante de Deus suas necessidades, e nessa oração verdadeira há comunhão com Deus. E veja, uma oração perseverante. A fé continua batendo, pressionando. Então, não há como desistir, não há como deixar de orar. Então, para o crente, para a fé verdadeira, não há outro caminho, a única esperança é Cristo, e nós veremos também mais à frente que o culto, a oração, tudo isso aponta para Cristo, porque não é possível orar senão por meio de Cristo. Tem que haver sacrifício. Por isso que houve no monte ali o sacrifício. Elias, então, apresentou um sacrifício diante de Deus. O culto do Antigo Testamento possuía sacrifícios, porque, de fato, é necessário derramamento de sangue para haver remissão de pecados, e não há, então, como irmos a Deus, senão por meio de Cristo. Então, a oração pressupõe também essa realidade de Cristo. Em segundo lugar, irmãos, nós veremos aí a resposta de Deus em pequenos começos, verso 44 a 45. Nós vimos aí no verso 43 que Elias tinha um moço, um servo que o acompanhava, e que ele pediu o moço para voltar 7 vezes. E a 7ª vez, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Veja, irmãos, que Deus confirmou Elias no desafio do Carmelo, mandou fogo do céu. Elias é profeta do Senhor.
Elias é perseguido, Elias, como os outros profetas do Senhor, são perseguidos nesse contexto por Jezabel e Acabe. Mas veja que Deus honra a Elias. Elias possui um servo que dá ordens a esse servo para ver se há algum sinal de chuva. E também nós vemos que Acabe está no pé do monte e ele espera uma ordem de Elias. Anteriormente nós vimos que Elias convoca Acabe a se apresentar diante dele, e agora nós vemos que Acabe ele precisa ouvir de Elias uma ordem para que pudesse então ter uma resposta e uma direção de Deus. Deus honra Elias no seu ofício profético. Acabe teve que submeter ao Senhor através do seu servo Elias, e então vem a resposta, vem a notícia. Então há uma ordem de Elias a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Verso 44. Irmãos, uma trovoada, uma chuva de trovoada após um longo período de seca, poderia travar as rodas do carro, prejudicar então o trajeto aí desse tipo de carruagem que havia ali. E a descrição é de nuvens negras, de vento, de grande chuva. E enquanto isso, Acabe está indo para Jezreel, local da sua morada de verão. Temos também no texto, irmãos, em terceiro lugar, no verso 43, Elias fortalecido e preservado. Então, enquanto Acabe vai no seu carro para a sua casa de verão, vemos aí no verso 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Irmãos, Elias corre à frente do rei com uma força sobrenatural. E o texto diz, porque a mão do Senhor está sobre ele. Tudo isso confirma que Elias, então, é o servo de Deus. Nós temos aqui, então, uma fé experimental. Elias experimenta a boa mão do Senhor sobre si. Irmãos, nesse momento, então, irei aplicar esse texto também, em primeiro lugar, princípio, apontando para Cristo. Nós já tratamos disso também no contexto do desafio do Carmelo, e toda essa ideia, irmãos, do ofício profético de intercessão, Elias intercedeu por Israel, tudo isso aponta para a necessidade de Cristo, o mediador. Cristo é quem intercede por nós, ele é o profeta, e aqui então Elias, ele como um tipo de Cristo, ele ora, ele pede a Deus, orou para a seca, ora também para que Deus envie chuva, e nós vemos como Elias fez isso de forma humilde, reverente, clamando a Deus, intercedendo, e sabemos, fez isso por meio de Cristo, e aponta para Cristo. Em Hebreus capítulo 5, verso 7, falando de Jesus, o nosso profeta, o nosso mediador, o autor aos Hebreus diz, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Cristo, irmãos, é o único mediador, é o único que pode se aproximar de Deus e interceder pelos pecadores. E outro ponto que podemos ver aqui e que aponta para Cristo, e ao ler o Antigo Testamento devemos considerar, é que oração é sempre por meio de Jesus. Por isso Elias precisou sacrificar, por isso haviam sacrifícios no Antigo Testamento, porque primeiro o juízo de Deus tem que ser removido, para que haja arrependimento, para que haja fé. Após sacrifício, após arrependimento, após reconhecer que o Senhor é Deus, o Senhor envia a sua bênção, o Senhor envia chuva. Mas, irmãos, não há comunhão com Deus sem Cristo. E Cristo é sacrifício pelo pecado. Deus é santo. O pecado precisa ser punido, expiado, para que Deus fique satisfeito. E é por isso que, quando oramos e dizemos assim, em nome de Jesus, não é frase de efeito. Quando você ora e diz em nome de Jesus,
é porque, de fato, só podemos orar com base no sacrifício de Jesus Cristo pelo nosso pecado. Nós só podemos orar em nome de Jesus. A oração que Deus ouve e é atendida é aquela que é feita em nome de Jesus Cristo. Toda oração sincera envolve reconhecimento de pecados, arrependimento para com Deus, fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, fora então disto, fora de Cristo, não há como esperar bênção, resposta favorável. Então, sim, nós sabemos, pelo Antigo Testamento, pelo que vemos aqui, de fato, que Cristo é a base da oração atendida, da oração respondida. Irmãos, ainda algumas outras aplicações pastorais a partir desse texto e a partir também de toda essa passagem do desafio do Carmelo e da consequência desse desafio, quando vemos aqui essa questão da oração e que Deus atendeu, respondeu e mandou chuva. Então, nós vemos aqui, nas aplicações pastorais, em primeiro lugar, que o verdadeiro arrependimento traz consigo a misericórdia de Deus. Veja que o povo reconheceu que o Senhor é Deus. Naquele dia houve reforma, avivamento e houve efeito quase imediato. Profetas de Baal executados, o povo reconheceu a majestade do Deus de Israel como único Deus e Elias foi instrumento para reconduzir o povo a Deus. Então veja que arrependimento é algo que traz consigo a misericórdia de Deus. Mas o juízo não pode ser retirado enquanto não houve arrependimento. E o contrário, se não há arrependimento, Deus não retira o seu juízo. Então, primeiro o povo teve que reconhecer que apenas o Senhor Jeová, Javé, é Deus, e então a seca passou, Deus enviou chuva, eles se ajoelharam, reconheceram, e Deus respondeu, e Deus enviou chuva. Então, é necessário arrependimento. Não podemos suavizar as consequências do pecado, é necessário arrependimento. Principalmente, irmãos, esse pecado da idolatria, de fato, o desprazer de Deus estava sobre Israel. A idolatria, de fato, é um pecado terrível. Mas no momento em que a palavra de Deus foi cumprida, que o povo se arrependeu, nós vemos então que Deus mandou chuva. E nós sabemos também que isso é uma realidade para a igreja nos nossos dias. Sabemos também que Deus se agrada e Deus, sim, espera de nós arrependimento pela sua graça. Nós precisamos reformar os nossos caminhos pela graça de Deus, para que possamos experimentar a sua bênção, e de fato é algo necessário. Nós vemos também, irmãos, em segundo lugar, que a promessa de Deus não anula o dever da oração. Veja que Deus tinha dito para Elias: pode ir, eu vou, apresenta-te a Acabe, porque eu vou enviar chuva. E o próprio Elias disse para Acabe: pode comer, pode beber, que já escuta o ruído de chuva. E logo em seguida Elias sobe ao monte para orar. Veja, o fato de termos palavra de Deus, promessa de Deus, Deus promete nos abençoar, isso não é contrário ou não anula a oração, a vida de oração. Isso, você ter promessa de Deus, de que já está salvo, de que Deus lhe deu o seu filho, você está seguro, isso não anula, não deve te levar a relaxar o dever da oração. Você tem a palavra de Deus, você ouve a palavra de Deus, e você deve então agir, você deve orar, trabalhar, você deve então usar os meios de graça, confiando em Deus, no seu pacto, na sua promessa. Então, Elias ouviu Deus, creu em Deus, e Elias agiu, e mesmo quando o céu estava limpo, não havia nada, Elias foi lá, curvou seus joelhos, orou 7 vezes. Então, isso é algo que nos ensina o dever da oração e que a fé, então, deve agir assim. E mesmo que não veja evidências de que algo está a acontecer, a fé deve buscar a Deus em oração. O autor aos Hebreus diz:
A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, porque você crê em Deus, nas promessas de Deus, você deve orar, perseverar na oração. Ah, mas Deus não respondeu, não fui atendido. O autor aos Hebreus disse: todos esses crentes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros. Então é o seu dever orar, é o seu dever. Deus nos deu suas promessas, sua palavra. É o nosso dever, é o seu dever, crente, orar, esperar em Deus, saber que Deus cumpre suas promessas. Alguém pode dizer assim: mas Deus não prometeu, Deus não é soberano? Se Ele quiser, Ele não vai fazer mesmo? Será que Ele depende das nossas orações? É claro, irmãos, que Deus não depende de nós, mas Ele se agradou no seu plano, no seu decreto, estabelecer que usaria as nossas orações para o cumprimento dos seus propósitos. Então, Deus soberanamente estabeleceu que deveria haver um serviço, um trabalho espiritual de oração. Devemos estar seguros de que Deus é fiel, Deus cumpre suas promessas, mas devemos estar dispostos ao dever da oração, a pedir. E aqui nós temos um exemplo também de oração particular, de oração secreta. Também vimos aqui, nesse relato, como Elias era ousado diante dos homens e humilde diante de Deus, a postura de humildade. Como Elias, diante de Acabe, se apresenta ousado e diante de Deus com humildade. E tudo isso reflete Cristo. Assim como o Senhor Jesus Cristo disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, também Elias busca fazer a vontade de Deus. Vimos também que a fé verdadeira persevera na oração. Elias era homem, igual a nós. Não devemos dizer assim: nosso tempo é diferente, temos outras distrações. O Tiago diz: ele possuía nossas mesmas paixões e orou. E nós vimos aqui como ele orou, com perseverança. Ora, se Elias ora e se mantém vigilante, aguardando a resposta de Deus, nós temos aqui um exemplo de oração particular, oração perseverante, e que também Cristo nos ensina no Sermão do Monte, a trancar a porta do quarto e a orar, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechado a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Então há sim uma ordenança de Cristo, um dever de oração particular, oração secreta, o culto pessoal que Deus nos chama a prestar, cada um de nós. Meus irmãos, então nós vemos a perseverança da oração com expectativa de resposta, com fé na promessa, mesmo quando não há uma resposta rápida, perseverança. E então Elias orou 7 vezes e também se alegrou com a primeira evidência de resposta, aquela pequena nuvem. E então nós vemos também que devemos nos alegrar com os pequenos começos, as respostas de Deus iniciais. Desse modo, irmãos, temos aqui a oração de Elias, que aponta para Cristo, que também nos aponta para um modelo de piedade bíblica, de reverência, de perseverança, de fidelidade ao Senhor. Assim que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te adoramos diante do Senhor, da tua palavra, Deus do pacto que nos dá Cristo, o mediador, e também, ó Deus, deu à tua igreja na antiga aliança os profetas, tipos de Cristo, e nós agora especialmente, ó Deus, sabemos que Cristo é o nosso mediador, intercessor, temos as tuas promessas, também temos, ó Deus, a ordenança do Senhor, o incentivo à oração. Ó Deus, nos dá
crer na Tua palavra, nas Tuas promessas, nos submeter ao Senhor, cumprir aquilo que compete a nós, o dever de uma vida santa, piedosa, também, ó Deus, de buscar ao Senhor, adorar ao Senhor na nossa vida pessoal. Ó Deus, santifica a Tua igreja, nos dá prazer na oração e também, ó Deus, nos ajuda como igreja a sermos um povo de oração, sabendo que o Senhor nos ouve por causa de Cristo, da promessa, do pacto, por causa da Tua graça, ó Deus. E ao mesmo tempo o Senhor nos orienta a isso e se agrada de que sejamos filhos que pedem, que apresentam petições diante do Senhor. Assim, ouve as orações, ó Deus, do Teu povo. Especialmente pedimos, ó Deus, despertamento, que o Senhor avive a Tua obra. Ó Deus, desperta o Teu povo à vida devocional, à meditação. Ó Deus, desperta o Teu povo a discernir os Teus juízos, quando o Senhor pune e envia maldições da aliança, e que o Teu povo possa, ó Deus, se arrepender quando anda desviado, que o Teu povo possa reconhecer, ó Deus, que só pode esperar a bênção do Senhor quando de fato submete a Cristo, se arrepende, crê, anda conforme o Senhor orienta, ó Deus. Assim, que o Senhor trate com cada um, ilumine, que cada um de nós, ó Deus, possamos andar em sinceridade e nos apresentar diante do Senhor como o Senhor ordena, não como queremos, do jeito que queremos. Abençoa o Teu povo, ó Deus, santifica o Teu povo. Dá-nos uma boa semana, nos leva em paz. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém.